Salut tout le monde! E no Veda número 2, hoje temos outra expressão com a palavra cœur, coração, que é avoir le cœur sur la main, que é ter o coração na mão. Vamos descobrir o que significa. Lembra que o texto e áudio estão lá no blog também para você acompanhar. E lembra também de se juntar ao nosso grupo VIP do WhatsApp para receber todas as novidades antes do que todo mundo. D'accord? Então, é o seguinte, rapidão, nós vamos escutar esse pequeno textinho aí que vai explicar o que é a expressão avoir le cœur sur la main e depois eu volto para a gente ler e entender mais detalhadamente. D'accord? Vamos lá. Pierre était en train de lire son journal quand on a frappé à la porte. C'était un représentant de la Croix-Rouge qui collectait des vêtements pour les malheureux d'Afrique. Pierre, sans hésiter, a donné des chemises et une veste. Ensuite, il est allé se promener en ville et il a rencontré un pauvre homme qui demandait la charité. Pierre lui a donné 10 €. Dans la soirée, le voisin de Pierre est venu le voir et lui a expliqué que sa voiture ne marchait pas. Pierre lui a aussitôt proposé de lui prêter sa propre voiture pour aller au travail le lendemain. Pierre a vraiment le cœur sur la main. C'est un homme généreux, toujours prêt à aider les autres. Então, nós temos aqui, ó, Pierre était en train de lire son journal. Pierre estava lendo, então, être en train de é estar no gerúndio, tá? Estava lendo seu jornal quand on a frappé à la porte. Aqui eu vou juntar, ó, quand on a frappé, quando bateram na porta. C'était un représentant, era um representante de la Croix-Rouge, da Cruz Vermelha, que collectait des vêtements, que estava recolhendo roupas pour les malheureux d'Afrique, para os infelizes, para os necessitados da África. Pierre, sans hésiter, a donné des chemises et une veste. Deu camisas e um colete. Ensuite, depois, il est allé se promener en ville. Ele foi passear na cidade et il a rencontré un pauvre homme. Ele encontrou um pobre homem qui demandait la charité, que pedia esmola, que pedia caridade. Pierre lui a donné 10 €. Então, Pierre lhe, que é o homem, né, deu 10 €. Dans la soirée, à noite, le voisin de Pierre est venu le voir. O vizinho de Pierre veio lhe ver, ou veio lhe visitar, lhe visitou, et lui a expliqué que sa voiture ne marchait pas. Ele lhe explicou que o seu carro não funcionava, não estava pegando. Ó, voiture feminina em francês, tá? Pierre lui a aussitôt proposé de lui prêter sa propre voiture. O Pierre imediatamente lhe propôs de emprestar seu próprio carro pour aller au travail le lendemain, para ir trabalhar no outro dia, le lendemain. Pierre a vraiment le cœur sur la main. Ele tem realmente o coração na mão. C'est un homme généreux, toujours prêt à aider les autres. Então, é um homem generoso, sempre pronto a ajudar as outras pessoas. Então, avoir le cœur sur la main é ser uma pessoa generosa. D'accord? Então, nós vamos escutar e ler de novo esse textinho. Pierre était en train de lire son journal quand on a frappé à la porte. C'était un représentant de la Croix-Rouge qui collectait des vêtements pour les malheureux d'Afrique. Pierre, sans hésiter, a donné des chemises et une veste. Ensuite, il est allé se promener en ville et il a rencontré un pauvre homme qui demandait la charité. Pierre lui a donné 10 €. Dans la soirée, le voisin de Pierre est venu le voir et lui a expliqué que sa voiture ne marchait pas. Pierre lui a aussitôt proposé de lui prêter sa propre voiture pour aller au travail le lendemain. Pierre a vraiment le cœur sur la main. C'est un homme généreux, toujours prêt à aider les autres. E por hoje é só, mas lembra que o texto e o áudio estão lá no blog também. O link está na descrição desse vídeo e também o link para o nosso grupo VIP do WhatsApp para você receber todas as notificações e novidades antes do que todo mundo. D'accord? A gente se vê amanhã.